Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de História. Essa é a nossa primeira aula, então cabe aqui algumas explicações para que vocês possam entender qual é a finalidade, qual é o propósito, antes da gente começar propriamente aí na nossa aula. Eu tenho dito lá no meu Instagram, que é paulonolasco.t, até quero pedir a vocês que por acaso estejam assistindo esse vídeo que não sigam o nosso perfil, que siga lá, e da importância da gente estudar determinadas matérias para a gente parar de cair em certos tipos de engodo que tem por aí, e hoje em dia é o que mais tem. Eu tenho frisado que a gente vai abordar o tema de teologia católica, história, psicologia tomista, história em geral, né? E filosofia. Por quê? Porque são matérias básicas que você precisa ter algum tipo de conhecimento para que você possa compreender o mundo hoje. O mundo hoje está muito complexo, né? E se você não tiver noções básicas de história, de psicologia tomista para se conhecer as potências da alma do homem, a história católica, que é a formadora da civilização ocidental, como que nós viemos parar aqui, como que a nossa linda história surgiu, não há como compreender, né? Eu não quero dizer com isso que você tem que ficar estudando e se tornar um professor de filosofia, um professor de história, um professor da história da igreja e assim por diante, mas você tem que ter uma noção, você tem que ter uma noção, se situar na história, saber como que aconteceu tal evento para estarmos hoje nessa situação. Por exemplo, um exemplo básico para vocês entenderem. Para a gente chegar nessa república vergonhosa que a gente vive no Brasil hoje, e aqui eu não estou falando de direita ou esquerda, de Lula ou Bolsonaro, eu estou falando da república. É uma vergonha, é uma vergonha. Pessoas que vivem às custas das pobrezas, da pobreza do pobre, explorando, são impostos altíssimos. Você tem que conhecer a história, não tem outra maneira. Mas eu aqui, na proposta desse curso, eu não estou preocupado. Se você sabe que o dia do fico foi 9 de janeiro de 1822, que data que foi a proclamação da República, eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação maior, e esse é o intuito desse curso, e por isso que eu digo para vocês que vão ser poucas aulas, eu estou calculando aí de umas 2, no máximo 3, 4 aulas, não vai passar disso. É aula suficiente para ensinar a história do Brasil? É óbvio que não é. Mas qual é a finalidade aqui? É passar um panorama que você possa olhar e compreender e saber se situar ao longo da história, ter uma visão geral da coisa. Você vai ter uma visão geral da coisa, né? Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito é conhecer as raízes do nosso país, né? E hoje, a historiografia marxista que temos aí hoje nos colégios, que é ensinada para nós, nos vende uma ideia de que nós fomos colonizados por bandidos, por exploradores que vieram aqui, roubaram o ouro nosso e foram embora e largaram aqui o que tinha de pior, né? Mas isso não condiz com a verdade, tá? Não condiz. E eu vou tentar mostrar para vocês as nossas origens, o porquê que eles fazem isso, qual o intuito, mas sem inventar fatos. Eu vou narrar para vocês aqui, ao longo dessas 3 ou 4 aulas aí, a história contada realmente. Uma outra coisa que cabe informar aqui também é o seguinte: depois dessas 4 aulas, aí sim eu vou começar a postar para quem tiver o interesse de acompanhar episódios, né, detalhados. Nós vamos contar detidamente cada episódio.
a proclamação da República, que na verdade não é proclamação, é golpe da República, né? A independência do Brasil, a chegada dos portugueses aqui, as capitanias hereditárias. Nós vamos contar detalhadamente cada episódio. Mas quem não tem assim muita afinidade com a história, não precisa. Tendo essas 3 ou 4 aulas aí, você já vai ter um panorama para você entender melhor o que está acontecendo com o país hoje. Essa é a finalidade, ok? E uma outra coisa importante é o seguinte: para você que vai começar a estudar agora a história do Brasil de uma visão correta, não tem como desvincular a história do Brasil da história de Portugal. Não tem. Se alguém tentar te contar a história do Brasil desvinculando, esquece. Tu já viu aí que isso aí já é uma maneira de querer te induzir a alguma coisa, certo? Então vamos lá. Por onde que a gente deve começar? Eu vou fazer um breve resumo aqui, antes da gente chegar em 1500, 22 de abril de 1500. Eu vou fazer um breve resumo aqui do que aconteceu antes. Um breve resumo, para que vocês possam saber, tá? Que o nosso país foi planejado no coração de Deus. Quando o Império Romano caiu, o que eles chamam de bárbaros, né? E realmente eram bárbaros mesmo, invadiram lá. Não houve também um dia, não foi nesse dia do ano 476 que eles invadiram, né? Isso aí é um processo ao longo da história que vem acontecendo, que o próprio Império Romano veio se corrompendo, e muitos bárbaros já estavam ali negociando com os romanos. Enfim, é só para você entender de que quando você bota uma data, não significa que foi aquela data. A história são fatos que vêm acontecendo ao longo do tempo. E, obviamente, existe um dia derradeiro, mas são fatos que acontecem. Bom, então, entraram diversas tribos germânicas ali naquele território do Império Romano, do Ocidente, porque nós sabemos que o Oriente permaneceu, que depois veio a se chamar Império Bizantino, né? Esse nome foi dado posteriormente. Ali era Império Romano do Oriente, mas agora é quando nós nos classificamos como Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente caiu como um todo. E diversas tribos entraram ali. Os francos, os ostrogodos no sul da Península Itálica, os francos que eu falei que foram que deu origem ao país da França, que a gente chama como filha primogênita da igreja. Eles se alojaram ali no norte da França até o sul da Alemanha, por ali. Tiveram os burgúndios, os suevos, que fica lá no norte, lá na Galícia. Aí tinha uma tribo chamada visigodos. Eles pegavam da Península Ibérica até o sul da França. A capital era Toulouse, na França. Era um terreno vastíssimo, muito grande. Por que eu comecei com os visigodos? Porque foi daí, dessa tribo, junto com os galos romanos que moravam ali, que deu origem a Portugal e Espanha. Com o passar do tempo, nós estamos falando aí por volta do século VI, eles foram lá, dominaram os suevos que ficavam na Galícia, os francos cresceram, expulsaram os visigodos praticamente de todo o território francês ali. Eu estou dando o nome de França, obviamente não existia França, é só para vocês se localizarem geograficamente, tá? Eles desceram e ficaram ali na Península Ibérica. O que aconteceu ali? O reino dos visigodos era um reino eletivo, não era um reino hereditário, era um reino por voto. Quando o rei morria, os nobres faziam uma votação e elegiam o próximo rei. Como toda eleição, como onde existe o ser humano, existe problema. Nessa eleição, na última eleição antes dos visigodos caírem para os muçulmanos, foi eleito o rei Pedro, mas o seu concorrente, que se não salvo engano foi o Ágila,
não aceitou e começou uma guerra civil, enfraquecendo o reino dos visigodos. O que aconteceu? O rei Pedro, com seus nobres, estavam vencendo a guerra. O Ágila, por não aceitar, né, pediu socorro para quem? Para os mouros que ficavam ali no norte da África, dizendo que se eles auxiliassem a tomar o reino do Pedro e dando o reinado para eles, eles iriam ter tratados de comércio, ia ser bom para todo mundo. Os mouros de pronto aceitaram. Só que teve um porém, eles atravessaram, né, o Mediterrâneo, invadiram a Península Ibérica, só que não entregaram de volta, tomaram tudo. Em pouco tempo eles tomaram tudo. Todas as mulheres que estavam ali ou foram para o harém, as crianças, muitas foram levadas e foram criadas como se fossem muçulmanos. Mulheres foram obrigadas a casar com os muçulmanos, as mulheres que não foram deportadas, os nobres foram mortos, foi uma devastação, Mas teve um desses nobres que lutou bravamente e fugiu para o norte da Espanha, atual Espanha hoje, e formou o Reino das Astúrias, muito bem retratado nesses filmes da Idade Média, como é o Cid já é depois, mas muito bem retratado. Ele formou ali um reino da resistência, um reino pequenininho num terreno muito montanhoso, né? Mas ali foi a causa remota do Brasil na Batalha de Covadonga. É um tema que vale muito a pena vocês pesquisarem depois aí na internet. Tem diversos filmes aí, filmezinhos curtos, né, de 10 minutos, no YouTube, falando sobre a Batalha de Covadonga. Eu, posteriormente, vou fazer um, porque a história é uma história de milagre, né, de onde realmente houve uma intervenção divina. Quando os mouros foram lá lutar contra Dom Pelaio, né, que era o primeiro rei que se tornou ali o rei das Astúrias, teve um terremoto, as pedras que estavam no topo da montanha caíram e mataram boa parte ali dos muçulmanos. É uma história lindíssima, enfim, mas não é nosso objeto de estudo aqui. E ali se tornou o ponto de resistência. E dali até o ano de 1492, que é a maior guerra, a Guerra da Reconquista, são quase 8 séculos de guerra, a retomada de toda a Península Ibérica com a retomada de Granada. Enfim, mas nesse inteirinho de formar o Reino das Astúrias, depois o Reino de Leão e Castela, que vão se formando, vão crescendo, né, até tomarem tudo, houve um rei, a posterior, depois, que é o rei lá de Leão e Castela, Dom Afonso VI. Nessas lutas com os muçulmanos, eles convocaram nobres de outros lugares, da França, e a gente sabe que os nobres dessa época, já em outros países, outros reinos, melhor dizendo, só o primogênito tinha direito a ser rei, os outros filhos não. Bom, com isso, 2 nobres franceses, Raimundo de Borgonha e Henrique de Borgonha, foram convocados para lutar também na guerra, na retomada contra os muçulmanos. E eles foram muito heróis nessas guerras, nessas retomadas. O que aconteceu? O rei Afonso VI deu as suas 2 filhas para casarem com os dois, com Raimundo de Borgonha e com Henrique de Borgonha. O Raimundo de Borgonha casou com a filha mais velha, Urruca, se não me falha a memória. E o Henrique de Borgonha casou com a Teresa, com a irmã dela mais nova. Como presente de casamento, o Henrique de Borgonha ganhou um ducado chamado Portucale, daí Portugal. Não se formou o país Portugal aí, tá? Ele ganhou um ducado que ele era feudatário do rei Afonso VI. Mas aí é uma história muito longa, teria que fazer um vídeo só para isso, ou um curso, melhor dizendo, só para isso, para contar realmente a história de Portugal. Mas o que acontece? Com isso, houve a Batalha de Urique, que já é com o filho de Henrique de Borgonha e com Dona Teresa, né?
Antes disso, houve outras desavenças entre o filho e a mãe, que não cabe aqui contar, mas aí Dom Afonso Henriques, na Batalha de Ourique, se você olhar na bandeira de Portugal, nessa bandeira da República ainda tem lá um símbolozinho dos 5 reinos, que são as 5 chagas de Cristo e os 5 reis mouros que ele venceu. Mas a bandeira do Império Português é linda, 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 linda. Então isso tudo conta a história que Jesus apareceu para Dom Afonso Henriques, o prometendo a vitória contra os 5 reis, que ele era um número muito inferior. Então ele ganhou, e Jesus falando para ele que dali ele criaria um império e levaria a sua palavra para muita gente. Daí ele chegou no Brasil. Então a nossa história é uma promessa de Cristo. A história do Brasil como a história do resto da América, né? Depois veio a Espanha, conseguiu se unificar com os reis católicos, né? Isabel e Fernando, e também começaram a fazer o desenvolvimento marítimo da Espanha também, né? Tanto é que Cristóvão Colombo chegou primeiro na América do que o próprio Portugal, porque Portugal estava preocupado em descobrir primeiro uma rota marítima para as Índias, para comprar, fazer troca, né, das especiarias, que eram muito valiosas nessa época, muito. Depois eu vou mensurar para vocês terem uma ideia do valor das especiarias em relação ao pau-brasil. Nós vamos chegar lá. Então o Vasco da Gama, em 1498, conseguiu chegar, depois de muitas viagens, depois de Portugal, em 1415, ter conquistado Celta, ter feito vários entrepostos ali ao longo do litoral africano. Então, a expansão marítima é uma história lindíssima, né? Mas não é o foco do nosso estudo. Só estou contando para vocês entenderem como chegaram até o território que hoje nós chamamos de Brasil. Então, o Vasco da Gama foi o primeiro a chegar nas Índias, em 1498, retornou, uma viagem dessa costumava levar 6, 8 meses, tá? Retornou a Portugal com as provas de que tinha descoberto um novo caminho para as Índias. Isso trouxe muita riqueza para Portugal, tá? Então, quando o Vasco da Gama conseguiu, criou-se todo o incentivo para a construção de novos navios, novas pessoas se desenvolverem e irem aos oceanos, buscarem novos comércios, buscarem novas riquezas e também levar a palavra de Deus. Ponto. Em 1500, 2 anos depois, saiu uma nova expedição chefiada por Pedro Álvares Cabral. O que acontecia? Aqui existe um porém que a gente não tem como afirmar nem que é nem que não é. Antes disso, já existia na Idade Média mapas na Irlanda, ali na Inglaterra, de um santo que tinha viajado até o oeste e chegado a uma ilha chamada Brasil. Isso existe mapa e é comprovado cientificamente, tá? Eu não estou falando uma historinha que é uma teoria, não. Isso é comprovado. Existiam mapas e estava uma ilha chamada Brasil. Existem alguns historiadores que dão o nome de Brasil por causa dessa ilha. Enfim, mas também não é comprovado. E outros historiadores dizem que era por causa do pau-brasil. Então é só para vocês entenderem que não existe uma determinação assim, é isso. Existem basicamente essas duas teorias aí. Pedro Álvares Cabral, eles iam muito a oeste para fugir das tormentas ali do litoral da África, para depois lá embaixo contornar, né, a África para ir em direção às Índias. Aí não se tem certeza se ele já saiu de Lisboa para ir primeiro fincar os pés no território que hoje a gente chama de Brasil, para depois ir para Calicut, ou se realmente houve ali uma tormenta que os levaram muito além do que eles estavam planejando a oeste. Enfim, o fato é que em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Eram 13 naus, uma já tinha naufragado no longo do caminho,
Eles chegaram em Porto Seguro, ficaram um determinado tempo. O primeiro ato deles, no dia 26, foi rezar uma missa e deu o nome de Terra de Santa Cruz. Eles também não tinham noção se aquilo era um continente, se eram ilhas, não tinham, né? Enfim, o fato é que Pedro Álvares Cabral, do território que a gente chama de Brasil hoje, não voltou para Portugal. Ele mandou um navio de volta para Portugal para contar a descoberta da território brasileiro, e dali ele foi direto para a Índia, para Calicut. Lá houve entreveros, né? Ele teve que guerrear, e Portugal tinha uma tecnologia a mais avançada do mundo. Podemos dizer que Portugal tinha a tecnologia que a NASA tem hoje, porque, guardadas as proporções, sem fazer anacronismo histórico. Isso é uma notinha de rodapé que eu vou fazer aqui agora. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai estudar história é o quê? É fazer história comparada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Brasil tinha uma população analfabeta de 90%, beleza. Mas e os outros países? Tinham de quanto? Você não pode comparar com hoje. Você tem que comparar com os países da época. Então, ficam-se soltando informações que acontecia isso, acontecia aquilo, em comparação a hoje, ou a um país que já tinha 1.000, 2.000, 3.000 anos. Entendeu? Então é uma ignorância, ou uma fé, digamos assim. E existem várias maneiras de você também conseguir enxergar a história, que é essa historiografia, né? Você tem a leitura do materialismo histórico, da escola de análise. O curso não é esse, né? Mas é só para vocês entenderem que, por mais que a pessoa seja isenta, ela sempre vai dar a visão de como ela enxerga a coisa. Isso é muito importante, vocês compreenderem isso, para fazer uma honestidade intelectual com vocês. Bom, a gente estava já com o Pedro Álvares Cabral, quando ele chegou no Brasil, e agora é importante, como eu falei para vocês da história, eu não vou ficar aqui contando datas, o que ocorreu em ciclos. De 1500 a 1530, 32, foram feitas algumas feitorias ao longo do litoral do Brasil. Para quê? Para explorar o pau-brasil, né? Ficaram alguns portugueses ali, tomavam conta, tudo, com algumas feitorias. Eles não avançavam muito para o interior. Por quê? Porque os índios eram muito ferozes, né? Nós tínhamos duas etnias, basicamente. No Brasil tinha até mais, na Amazônia, né? Mas os dois principais eram os tupis guaranis aqui no litoral e os tapuias no interior. Dentro do tupi existiam várias distinções, né? Tem até aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Tupiniquins, os taiguaras, os tabajaras, os teminenós, os caetés. Nos tapuias nós tínhamos os chavantes, os clarujás, o bororó. Então, eles guerreavam entre si. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: Portugal descobriu o Brasil? O que vem a ser um país? A primeira coisa é a língua. Eles falavam a mesma língua? Não, não falavam, né? As línguas eram diferentes ali. Eles tinham escrita? Não, não tinham. Eles tinham uma legislação unificada? Não. Eles tinham noção de território? Não. Então não existia país. O que existia, que estima-se que existia de 2 a 5 milhões de índios no território brasileiro. Essas informações não são muito fidedignas, porque ninguém tem certeza, mas estima-se isso. Uma outra curiosidade, Vara, como que os índios chegaram no Brasil ou na América? Existem duas teorias mais aceitas, que eles vieram pelo Estreito de Bering em cima, né? Saíram lá no Canadá, tudo, e foram descendo. E a outra é que eles vieram por ali, uma parte veio pelo Oceano Atlântico e outra parte pelo Oceano Pacífico, navegando, né? Mas certeza ninguém tem. Mas enfim, eu tendo a acreditar que foi mais pelo Estreito de Bering, né? Mas
Nada disso também é muito relevante, mas é só para vocês terem uma noção de como que apareceram os índios aqui no Brasil. O fato é que pelo Estreito de Bering com certeza veio alguns, né? E vieram descendo ao longo dos tempos. Uma outra coisa interessante que a gente deve saber é o seguinte: lá no Iluminismo, criou-se uma teoria do Rousseau de que o bom selvagem, o europeu chegou aqui, né? Colonizando tudo, escravizando os índios, acabou com a cultura deles e fazendo uma comparação de cultura, esses antropólogos, eu acho uma temeridade, uma temeridade. Se a gente pegar hoje e estudar a cultura indígena, e eu não quero dizer com isso que não existem coisas boas, mas eles viviam, em primeiro lugar, na época da Pedra Lascada, coisas que eram normais na cultura dele, eram muito precárias, digamos assim. Se um filho nascesse, era basicamente o que era no Império Romano, né? Antes de ser evangelizado pelos cristãos, né? Se um filho nascesse doente, era enterrado vivo. Até hoje já aconteceu lá com os Yanomamis lá, com a ex-ministra do Bolsonaro, foi lá, foi processada porque resgatou uma criança que tinha sido enterrada viva. Se ela nasce com qualquer deficiência, a criança é enterrada viva. Os mais idosos eram abandonados na floresta. Um outro ponto, eles eram canibais, boa parcela dos índios eram canibais também, né? Eles lutavam entre si, os perdedores eram literalmente assados, né? Eles viravam comida. E existem relatos, tá? Existe até mesmo um alemão que foi preso pelos Tupinambás, se não me falha a memória. E ele relata, ele nem era português, ele relata, eu acho que ele era até protestante. Ele relata num livro, é até fácil de você achar, o nome dele é Hans Setúbal, se não me falha a memória. E ele relata o que ele viu ao longo, ele conseguiu fugir, tá? Ele estava sendo engordado para ser devorado, para ser feito de comida. E ele relata o que ele presenciou na cultura indígena. Vocês têm uma noção clara de como que era aquela situação. Coisas que eu não posso nem contar aqui, que o vídeo vai ser bloqueado. Porque são coisas horrorosas que eram vividas aqui. E isso é contado por Padre Anchieta também, tá? E são, ao longo de história, são épocas diferentes, nacionalidades diferentes, pessoas diferentes contando, e basicamente, se você lê um e lê o outro, basicamente a história é um repetindo o outro, tá? Eu não quero dizer com isso que você tem que chegar e não preservar nada da cultura, mas você tem que educar as pessoas, né? Afinal de contas, todos nós somos seres humanos. Então, você aceitar que todas as culturas são iguais, que nem os incas e os maias faziam, pegavam crianças e serviam para os deuses, arrancando o coração da pessoa viva, não queira me dizer que as culturas são todas iguais, que você está me chamando de boçal. Por isso é que é importante você não só estudar um determinado tema, você tem que estudar um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de teologia, um pouco, para você conseguir enxergar quando uma pessoa está tentando te contar uma história que não é lógica, não tem padrão lógico nenhum. Ela está querendo te forçar a entender uma coisa que não tem como qualquer ser humano entender. Por isso que, agora, entrando 1 minuto da nossa aula em teologia, as pessoas perguntam, e os índios, como que eles vão ser salvos? Eles vão ser condenados? Mas ninguém conhecia o catolicismo. Não, eles vão ser condenados na medida que eles lutavam contra a lei natural do homem. Todo homem, todos nós já nascemos com a lei natural dentro de nós. Todos nós. Então, vou dar um exemplo para vocês do que vem a ser, por exemplo, uma lei natural. Quando o animal nasce, qual é a primeira coisa que ele faz? Se preservar.
Ou seja, se ele for mamífero, ele vai procurar o peito da mãe. Mesma coisa o ser humano. Para quê? Para se autopreservar. É uma lei natural. Depois, quando ele cresce, reproduzir a espécie. Então, primeiro é se preservar, depois preservar a espécie através da reprodução. Então, se você quer perpetuar a sua espécie, você sabe que se você tirar a vida de outro, você está fazendo uma coisa errada. Também é da lei natural. Então, os índios vão ser julgados de acordo com a lei natural dos homens, até o ponto que eles não tiveram acesso à verdadeira religião, né? A verdadeira, quando eu falo religião, fica essa impressão de que existem todas as religiões são iguais. Não são, né? Não são iguais. Até conhecer a revelação feita por Deus, que é passada pela Igreja Católica. Ponto. Voltando ao nosso curso de História. Só para efeito de conhecimento, em Campos dos Goitacazes, existia um dos índios mais ferozes, chamados Goitacazes. Eles eram muito conhecidos como nadadores, exímios nadadores, então eles comiam muita carne de tubarão e também adoravam comer seres humanos. Eram muito canibais, muito canibais. Então, é só para vocês entenderem como eram os índios aqui na época que os portugueses chegaram. Outra coisa também que vale a pena mencionar é o seguinte: você imagine você ser um índio e vivia no Brasil sem acesso a metal. Chegavam os portugueses aqui, né, e conheceram, né, e queriam levar umas madeiras que para os índios não tinham valor nenhum. Aquela madeira não tinha valor nenhum para os índios, aqueles pau-brasil, nenhum. Em contrapartida, os portugueses traziam armamentos, que eram facas, copos, talheres. Você imagine para um índio que vivia na mata ter acesso a uma faca. Então, não eram bugigangas que nem é passado para a gente em colégio. Tá? Não eram bugigangas. Para cada um tem um valor determinada coisa. O que eu te falo, a gente não pode em história fazer anacronismo histórico. É óbvio que se hoje alguém chegar aqui e quiser levar uma árvore que vale não sei quanto e me dar uma faca, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu chego na minha cozinha aqui, abro a gaveta, eu tenho faca. Mas não era assim. Então é só para vocês verem como que a coisa é contada com anacronismo histórico. Então, por que de 1500 a 1532 Portugal explorou ou povoou muito pouco o Brasil? Como eu falei para vocês, essas viagens eram muito custosas. E na Europa dava-se muito valor às especiarias. Como Portugal tinha descoberto uma nova rota até a Índia, o que aconteceu? Quando você ia, na época, chamava de um quintal, era a proporção que era 60 quilos. Quando você transportava 60 quilos de pau-brasil, valia o que é equivalente hoje, na época a gente usava o ducado, tá? Como o ducado era o dólar da época, era um dinheiro, se não me falar a memória, era de Milão, daquelas cidades-estados da Itália. Na verdade, a Itália não existia, a Itália veio só no século XIX, mas eram cidades-estados, né? Saía por torno de R$ 2.600 a cada 60 quilos de pau-brasil no porão de um navio. A especiaria que vinha da Índia saía em torno de R$ 31.000. Olha a diferença. Então, é óbvio que a exploração de você ir lá, o comércio de você ir lá na Índia buscar era muito mais rentável e interessante, até mesmo para quem se aventurava a arriscar a sua vida num navio, né? Porque todo mundo tinha um pedaço, não era só o governo português, os marinheiros, o capitão e por aí vai, né? Muita gente interessada. Então, muita gente ganhava uma parte daquilo. Mas mesmo assim, ao longo desses 30, 32 anos aí, houve muita exploração, né, do pau-brasil, que era levado para a Europa, porque dali se extraía uma tinta que dava, eles tinham muito valor na Europa, lá para aquelas cores, que era realeza, né, para os nobres, a cor vermelha,
a cor roxa tinha muito valor. Então, ao longo desses 30 anos, foram montados feitorias, ponto. E os índios começaram a ser evangelizados aos pouquinhos, né? Houve muita parceria, principalmente entre os tupis e os portugueses. Esses dois fizeram longas parcerias e foi graças a isso que conseguiu se explorar o Brasil de forma maior, né? Porque os tapuias eles eram muito arredios, então foi essa união dos tupis com os portugueses que realmente facilitou o caminho aí depois futuro aí dos bandeirantes. Bom, o que aconteceu depois? Em 1532 foi a fundação da Vila de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Ali começou basicamente mesmo o povoamento das fundações de vilas, e Portugal instituiu uma coisa chamada capitania hereditária. Isso não foi uma invenção para o Brasil. Portugal já usava isso em outras colônias que ele tinha, né? Em outras ilhas, na Ilha da Madeira, e deu muito certo. Bom, no Brasil foram feitos, a gente ouve que foram 15 capitanias, mas ao certo mesmo foram 14. Por quê? Porque 2 virou uma e 12 donatários. Dessas 14 capitanias, 2 deram certo: Pernambuco e a própria Ilha de São Vicente, que era a Vila de São Vicente, né? A primeira foi de Duarte Coelho e a segunda do Martim Afonso de Souza. Por que as demais não deram certo? Aí tem 2, 3 fatores muito importantes. Um dos mais importantes foram os índios. Eles eram muito arredios. Às vezes você vinha e era muito custoso também, né? Muito caro. Você tinha que ter muito dinheiro para você colonizar uma região, principalmente uma região enorme. Você imagina você dividir o Brasil por 14 e o tamanho de território que você não vai ter. E às vezes você vinha com 2, 3 navios, trazia aquilo para montar um forte, uma vila, vinham os índios, atacavam e destruía tudo. Então esse foi um dos fatores, o custo e os índios. O que aconteceu? Portugal veio depois e retomou essas capitanias hereditárias e transformou em capitanias régias, tá? E começou-se então o segundo ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. Esse ciclo da cana-de-açúcar trouxe muita riqueza para a região norte, nordeste, principalmente para o nordeste, né? E principalmente Pernambuco. Então nós estamos falando de alguns ciclos econômicos. O primeiro ciclo foi o pau-brasil, o segundo ciclo é a cana-de-açúcar. E o Brasil era dividido por capitanias régias. Para você ver também que existia uma legislação, que o rei não poderia fazer o que quisesse, que muitos desses donatários que depois perderam esses direitos sobre as capitanias hereditárias, eles entraram na justiça contra o rei, tá? Para serem reembolsados. Então, não era que o rei podia fazer o que quisesse, não podia. Então, para a gente já finalizar essa primeira aula, que a gente vai agora até as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas foram até Marquês de Pombal, né? Mas o final delas mesmo foi 1821, onde depois viraram províncias. Depois de províncias, no golpe da República, se tornaram estados. Então eram capitanias hereditárias, províncias, capitanias hereditárias, capitanias régias, províncias e estados. Aí vem o nome aí de governador. Antigamente eram capitães, tinham capitães que tomavam conta das províncias. Esse foi um legado aí, então, das capitanias hereditárias. Coisas que acontecem extra, né, afetam o Brasil diretamente. Tipo o quê? Portugal tinha um rei por volta do ano 1560,
1560, 1570, o rei Dom Sebastião I. E ele foi guerrear contra os mouros, né, lá em Marrocos. E ele perdeu a sua vida em 1578. Aí ele não tinha filho, ele só tinha um tio que era arcebispo da igreja, já era muito velho, não tinha, mesmo que ele saísse da igreja, ele não tinha como ter filho. O que aconteceu? Houve falta de descendente para dar continuidade na linha sucessória do reinado de Portugal. Aí tinha na Espanha nessa época um rei Filipe, né? E ele reclamou os direitos da coroa, porque nessa época as famílias se casavam entre os nobres, né? A coroa portuguesa casava com a filha da coroa espanhola, da Espanha casava com da França, e assim vai. Eles não casavam com plebeus, só casavam entre nobres. Então, como não havia descendente, Filipe II, acho que é Filipe II, depois eu vou confirmar para vocês, reclamou a coroa portuguesa e fez o reino ibérico em 1580 até 1640. Portugal não era mais comandado pelo rei português, ele era comandado por um rei espanhol, que entre aspas falava que ia defender as leis portuguesas, mas no fundo não defendeu. E isso, por que eu estou contando isso? Porque isso afetou o Brasil, enfraqueceu Portugal, né? A Espanha era muito inimiga da Inglaterra, depois enviou na batalha, na Grande Armada, para guerrear a Inglaterra, muitos navios portugueses, eles perdeu muito navio, enfraqueceu Portugal. Em decorrência disso, o que aconteceu? A Holanda veio e tomou boa parte do Nordeste. Então, na história, tudo tem as suas consequências, né? Você vê, uma atitude mal pensada de um rei português deixou a coroa portuguesa nas mãos da coroa espanhola. Com isso, Portugal foi muito prejudicado e, por consequência, prejudicou o Brasil, né? A gente vai parar aqui, porque aqui basicamente é o que os historiadores acham, pensam e discutem, que foi a formação basicamente do Exército Brasileiro. Não é que houve a instituição do Exército Brasileiro, não foi, porque o Brasil ainda estava vinculado a Portugal até 1822. Mas se juntaram os negros, os índios e os portugueses, se juntaram para expulsar depois os holandeses lá no século XVII, 1600 e alguma coisa. Então, na Batalha de Guararapes, onde a gente tem diversos heróis ali, Felipe Camarão, que era um índio condecorado com a ordem mais alta do Império Português, Henrique Dias, um negro. Então, é lindíssima a história dos nossos heróis. E ninguém conhece. Se você chegar aí fora aí, nego sabe quem é Tiradentes, que de herói não tem nada. Não tem nada de herói, nada. Mas se você perguntar quem é Felipe Camarão, ninguém sabe. Mas isso tem propósito. Eles não querem que você conheça a tua história. Por que você acha que você pega a bandeira hoje? Eles falam que o verde é da vegetação do Brasil. O amarelo é da riqueza. Não tem nada disso. Se você pegar a bandeira do Império, você vai ver que o verde do Habsburgos é de tradição. Não tem nada a ver, que nem eles querem transformar essas coisas em heróis, em animais, vender uma história para a gente que não é a nossa. Por isso que essas 3 ou 4 aulas que a gente vai ter aqui é para vocês conhecerem a formação do nosso país, né? As lutas que nós tivemos para formar. Por que você vê que a América Espanhola é toda fragmentada e por que o Brasil não é fragmentado? Isso tem um motivo. Isso não aconteceu do nada, né? Isso tem. Então, você tem que entender o porquê. Você não precisa conhecer que a Batalha de Guararapes foi no ano de
no 1600, agora me falha a data certa, não precisa. Mas você tem que entender que os holandeses foram expulsos, por quê? Pela união dos índios, dos negros, dos portugueses, expulsaram eles ali. Isso você tem que saber. E por que expulsaram? Porque os holandeses, que muita gente fala que os portugueses, o Brasil poderia ter sido colonizado por outro país, pela Holanda, né? Se a Holanda, se a colonização da Holanda fosse boa, por que os negros, que a maioria eram escravos, se juntaram para expulsar os holandeses do Nordeste? Com a ajuda dos índios. Tem que ter um motivo, né? Porque a colonização holandesa eram feitas por empresas privadas. Então, o nosso propósito aqui, nessas aulas, é dar um panorama geral. Nós vamos parar aqui, nós já estamos com 45 minutos, nós vamos parar aqui e na próxima aula a gente vai chegar da Guerra dos Guararapes até, de repente, a independência, né? Vamos ver se a gente consegue chegar até a independência. E depois que a gente terminar essa visão geral da coisa, a gente vai pegar fatos isolados e começar a detalhar como que foi aqui a chegada de Pedro Álvares Cabral, como que foi com os índios. Aí sim a gente vai contar a história. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a história do Brasil é lindíssima, lindíssima. O que os portugueses fizeram obviamente que veio muita gente mal intencionada, claro que veio, mas no âmago da questão, nós fomos colonizados por um país que tem uma história riquíssima, que é Portugal. Basta você imaginar, eu não sei exatamente a proporção de Portugal em relação a um estado tipo Rio de Janeiro, mas imagine só, você pegar aí um estado do tamanho do Rio de Janeiro e montar um império. Para vocês terem ideia como que a coisa era, quando fundou uma cidade de São Paulo, 4, 5 dias depois fundou uma cidade lá em Macau, na China. Então, não é uma história qualquer, não é uma história qualquer. E a gente tem que entender por que o Império Português já não existe mais assim como era. Tem um motivo. Tudo que é passado para a gente e porque o Brasil está assim hoje, tem alguma coisa que está por trás. E são essas ideologias aí, esses engodos que querem transformar esse Brasil nesse maniqueísmo. Ou é isso ou é aquilo. Não, não é isso nem aquilo. O Brasil é outra coisa. É óbvio, com isso eu quero dizer que você tem que chegar ali na boca da urna e escolher o menos pior. Isso é fato. Você tem que escolher o menos pior. Mas o Brasil não é isso. O Brasil não é direita e o Brasil não é esquerda. O Brasil é um país de tradição católica que foi criado no coração de Deus, tem uma história riquíssima e lindíssima e não merece estar na mão desses caras que estão aí. Agora, o primeiro passo que a gente vai fazer para mudar isso é conhecer a história, é conhecer a sua história. Para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, e conhece lá, tem uma rua chamada Maria Quitéria. Eu vou fazer até um post essa semana no Instagram sobre Maria Quitéria. Cara, é uma mulher, isso é uma mulher empoderada. Vocês já ouviram a história de Joana d'Arc, que raspou o cabelo, se vestiu como soldado e foi guerrear? Maria Quitéria fez a mesma coisa. Ela fez a mesma coisa na independência do Brasil. Então, nós temos que contar a nossa história. Você chegava em Salvador, o nome do aeroporto era 2 de Julho. Hoje é o nome daquele deputado Luiz Magalhães. Quem é Luiz Magalhães da fila do pão, meu querido? Luiz Magalhães não é nada. Não é nada, 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 nada. Agora eu te pergunto, você sabe por que o aeroporto de Salvador chamava 2 de Julho? Porque foi o dia da libertação contra os portugueses na Batalha da Independência. Então o aeroporto chamava 2 de Julho, porque era a data mais importante para os baianos. Então, amigos, vamos conhecer um pouco da nossa história, pelo menos para a gente compreender o básico.
né? Eu vou abrir já também depois um terceiro curso sobre teologia católica, fica aqui o convite para vocês, que tem muita coisa também que é mal contada desde o século XVI para cá, e você fica às vezes ouvindo isso de A ou de B, e eu não digo para você acreditar em mim não, pega, estuda e vê se o que contam é verdade, ok? Então fica aí o convite para a próxima aula. Eu agradeço aí a paciência de todos, chegamos aí a 50 minutos. Eu falo um pouco, acredito que devagar, então você pode colocar aí na velocidade um pouco mais alta para terminar mais rápido. Eu não sei se eu vou conseguir postar semanalmente a aula, porque eu estou dando um curso também aí, tem a outra playlist aí de São Tomás de Aquino, né? Então, fazer 2 cursos, ainda estou fazendo faculdade, eu nem me apresentei, eu peço perdão, o meu nome é Paulo, eu estou estudando, sou aluno de História, estou me formando já em História e Teologia. Então, fica aí mais uma vez o convite a todos aí, ok? Um grande abraço aí, me sigam nas redes, lá no Instagram, todo dia eu faço uma postagem de algum assunto, ou de teologia, ou de história. Agora realmente estou dando mais ênfase em história, porque sem a história a gente não consegue entender o contexto geral. Mas nós vamos também entrar agora também em outros assuntos, tá bom? Eu agradeço a atenção aí, um grande abraço.